Estamos de volta com o segundo bloco do programa Estúdio Rural. O programa de hoje aborda a questão de compra de terras por estrangeiros. O nosso convidado é Mauri Alves, administrador de empresa. Nós terminamos o primeiro bloco falando um pouco da questão do patriotismo brasileiro em cercear essa atividade que é muito importante, sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que tem preservada grande parte de seu território, e a necessidade do mundo em preservar hoje florestas nativas recai sobre o Brasil a cobrança disso tudo. Então forma aí um cenário de preservar as florestas, de preservar o território nacional, e aí faz-se uma confusão danada, não é isso, doutor Mauri? Sim. E aí ninguém entende mais nada. O que é bom, o que é ruim, se é bom capital estrangeiro, se não é bom, se é bom preservar a floresta, se não é bom. O que o senhor acha? Bom, preservar a floresta eu acho que é vital, não só para o Brasil, mas para com a humanidade, para com a terra como um todo. Então, quer dizer, nós precisamos realmente preservar para garantir a sobrevivência dos nossos filhos, netos e as próximas gerações. Agora, no tocante à participação do estrangeiro, eu queria lembrar só o seguinte: por exemplo, os japoneses. Se nós não dependêssemos dos japoneses nas plantações de hortaliças, como é que isso daí estaria funcionando? O que acontece em Santa Catarina com a participação de alemães, de pessoal da Europa na região de Santa Catarina, né? Então nós temos muitos estrangeiros já alocados e produzindo aqui no Brasil, produzindo para o nosso país, fazendo parte do PIB do nosso país. Doutor Mauri, hoje a gente sabe que essa exposição do Brasil, existe ONGs, né, que forçam uma preservação. Agora, a questão do passado, juridicamente, é legal, vamos imaginar o estado de São Paulo, região de Assis, região de Ourinho, cuja configuração dos terrenos, das terras, ela é de 100 anos atrás. Agora, de repente, vem alguém e diz assim: não, você tem que ter 20% de mata nativa, ou você tem que ter as áreas de preservação, que no passado foram incentivadas, né, por questão da malária. Então, isso não está certo. Não, não está certo. O mundo também, Deus, para criar o mundo, ele demorou 7 dias. Eu acredito. Tem gente que acha que foi muito, né? Exatamente. Eu acredito que todas essas regularizações, consertar aquilo que foi desfeito, ou que foi mal feito, vai algum tempo. E tem que se implementar em algum tempo. Quando nós falamos, por exemplo, de manter a reserva de 20%, é uma reserva que ela tem que ter um prazo para que ela seja iniciada e seja complementada. Ela demora algum tempo. Para que se refaça isso, vai de 5, 7, 8, 10 anos. Ou dar alguma outra alternativa. Exatamente. O importante é ter um princípio, é iniciar. A partir do início, nós conseguiremos fazer com que o georreferenciamento, que foi uma boa medida, mostre quanto cada imóvel tem de área plantável e área de preservação, seja a preservação da reserva natural, ou seja a própria preservação das minas de águas, que as APPs, exatamente, as APPs. Então, áreas de preservação permanente. Então, é um nome complicado, né? É um nome complicado. Então, os nossos telespectadores da cidade que estão ouvindo o APP, o que é exatamente. Isso, né? Não, APP é a área de preservação permanente. Então, é aquilo lá, o começo, a nascente, então tem que ter uma determinada metragem, as encostas. Então, essas regiões, elas merecem um tratamento especial para que nós possamos manter a nossa água, vamos dizer. Mas, Mauri, desde que não seja incoerente com o passado. Porque antigamente tinha malária. Aí o governo incentivava o desmatamento de beira de rio. Quer dizer, hoje vamos então voltar essa vegetação. Agora,
Aí você vê isso lá no interior, lá do Tietê e tal. Agora aqui em São Paulo nós temos uma extensão enorme, que está tudo desmatado e não se fala nada. Então a aplicação deveria ser coerente. Hoje em São Paulo nós temos o Rio Tietê. Nós não podemos falar de área de proteção no Rio Tietê. Nós podemos falar de restabelecer, reabilitar, revitalizar o rio como um rio. Hoje é um canal de esgoto. Então, dessa forma, aquilo que aconteceu no passado e que influencia hoje, né, ele tem que ser consertado, mas ele tem que ser consertado no mesmo tempo que demorou para se desfazer, vai demorar algum tempo para se repor, voltar no status quo que deveria estar naquela situação. E o pior, né, Mauri, que os produtores têm aí, a partir de junho, se esse Código Florestal que está em discussão no Congresso não for aprovado, 90% hoje dos produtores estariam sujeitos a ser criminalizados por essa destruição. Então, é um caso muito sério, que deve ser abordado junto também com essa questão de compra de terras. Então, eu diria que não é nada fácil, né? Hoje a questão do agricultor, da agricultura no Brasil, cada hora você tem uma espada na cabeça. É verdade, é verdade. Agora, essa criminalização ela é relativa, porque, na verdade, se existe um novo Código Florestal em discussão, onde vão ser colocadas novas condições, onde vão ser colocados novos prazos para se adequar àquilo que seria interessante para a nossa nação, não se pode pensar em criminalizar aquilo que foi feito no passado, aquilo que foi permitido fazer. Você me falou que tinha até incentivo do governo para desmatar? Exatamente. Então vamos pensar na região de Mato Grosso do Sul, por exemplo, que na plantação de soja, que não, vamos derrubar tudo e fazer isso e aquilo e tal. Eu vi uma matéria de um proprietário de trator que estava se lamentando de ter feito aquilo que ele fez, né? Que ele fez coisa errada realmente, mas agindo da forma que foi orientado pelo próprio governo na época. Então, quer dizer, existe um código, ele não foi cumprido, ele não foi respeitado e não era, na verdade, nem conhecido, né? Agora, a gente criminalizar, é lógico, não dá para você não criminalizar pelo desconhecimento da lei, mas quando você ajuda a que o agricultor faça aquilo da forma que está contra a legislação, de alguma forma a gente também tem que tentar minimizar esse processo de criminalização, e é o que está sendo discutido nessa reforma do Código Florestal. Doutor Mauri, nosso programa tem mais alguns minutinhos. Eu gostaria que o senhor concluísse ou desse a sua mensagem no final desse programa Estúdio Rural de hoje. Miguel, telespectadores do Canal Rural, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, o governo ele age normalmente de forma a causar impacto, a causar que a mídia levante o assunto, discuta o assunto. Primeiramente vem uma situação que parece um inferno, vai causar problema para todo mundo. Depois isso daí vai sendo negociado no Congresso, vai sendo discutido e vai sendo acertado, e a gente chega numa situação que contemporiza os interesses, vamos dizer, dos agricultores e do governo e satisfaz ambas as partes. Então, acredito que sempre assim, na área tributária, que eu milito bastante, isso sempre acontece, vem alguma coisa nova que ela é totalmente, vamos dizer, injusta e de repente ela é adequada, ela é minimizada e volta àqueles padrões naturais de tributação que seriam aqueles que deveriam ser implantados já desde o início. Então o governo coloca isso daí exatamente para um sobrepreço para poder negociar e depois reduzir aquele sobrepreço onde ele não saia perdendo na negociação. Perfeito. Dr. Mauri Alves, administrador, empresa, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Miguel, eu que agradeço a minha participação e agradeço a todos os amigos do Canal Rural. Bom, o Estúdio Rural de hoje fica por aqui. Nós conversamos com um especialista, Mauri Alves, administrador de empresa. Falamos sobre a compra de terra por estrangeiro, que é uma questão que há aí
muita discussão em torno de medidas do governo cerceando a expansão, né, dessas aquisições. E falamos um pouquinho também sobre o Código Florestal que está sendo votado. O Estúdio Rural de hoje fica por aqui. Vocês puderam perceber que há solução, desde que haja discussão sobre os assuntos que hoje pesam na agenda do produtor rural. Até o próximo programa.